Estamos de volta com o programa Estado de Excelência, conversando hoje com o professor Fernando Serra, pesquisador de Estratégia e Planejamento Pessoal da Unisul, um dos autores do livro O Tempo na Sua Vida, juntamente com o professor Jurandir Macedo. Professor Serra, o que nos faz perder tempo desnecessariamente? Olha, o que nos faz perder tempo desnecessariamente é o fato de nós não estabelecermos prioridades. Então, a partir do momento que você está... A primeira dica para você economizar tempo é você estabelecer prioridades. E essas prioridades podem ser prioridades de agora, como prioridades de futuro. Existem coisas que você não pode deixar de fazer, dentro do teu dia a dia, porque você é obrigado a fazer. Mas você pode estabelecer prioridades para hoje e prioridades para o futuro. E nesse contexto, professor Serra, como alguém pode eleger, dentre as prioridades, quais são as mais importantes e quais são as mais urgentes? Como na prática alguém pode estabelecer isto? Olha, eu acho que para já, como eu disse, eu não sou muito a favor das receitas. Eu acho que a partir do momento que a pessoa elege prioridades, ela se treina a trabalhar com as prioridades. E você vai chegar à conclusão que muitas coisas que você coloca como importantes e urgentes no final do dia, você não fez e não volta a fazer no dia seguinte. Eu acho que o importante é você eleger aquilo que é fundamental para você fazer no dia seguinte. As pessoas perguntam, eu defini minhas prioridades. Eu tenho 27 prioridades para hoje. Bem, então não definiu prioridade? Isso não é prioridade. Prioridade é quais são as coisas que eu vou fazer hoje. O que eu vou fazer daqui a 5 anos. Eu vou colocar uma lista de prioridades. Prioridade significa o que vem primeiro, o que vem depois e o que vem depois. Existem estudos que mostram que uma pessoa no local de trabalho e no seu dia a dia, ela perde mais de 2 a 3 horas em função das ferramentas tecnológicas. Então, a maior parte das pessoas não lida com as ferramentas tecnológicas como um instrumento de melhorar a produtividade, melhorar a vida. Então, alguém telefona sem necessidade, você interrompe o que está fazendo. O e-mail entra, você interrompe o que está fazendo. Entra uma mensagem no MSN, você interrompe o que está fazendo. Então, na verdade, você vive de interrupções. Um dos aspectos que possibilita você potencializar o seu tempo é a delegação. Algo que para muitas pessoas é extremamente difícil. Como fazer para delegar tarefas? O brasileiro, ele trabalha... A gente diz que a gente trabalha bem em equipe, não é bem assim. O brasileiro convive bem com as pessoas, mas normalmente ele guarda muitos afazeres para ele, E o importante é você entender, olha, o que tal pessoa pode fazer por mim. A maior parte das pessoas, mesmo uma pessoa muito simples, ela tem alguma coisa que ela pode delegar para um filho, para uma mulher, até para um colega de trabalho, ou até dividir com ele aquilo que está ali. Então, se as pessoas entenderem o que é prioridade, elas conseguem fazer isso. E focar na prioridade. E você consegue entregar. Então, se eu quiser usar uma regra, então olha aquilo que você faz que não gera importância nenhuma e que você poderia entregar para uma pessoa fazer. Para um estagiário, para um funcionário, ou até você vai descobrir que provavelmente tem coisas que você não precisa nem fazer. Não vai fazer diferença nenhuma. Então não faz. E por que razão as pessoas resistem tanto em delegar? Eu acho que primeiro delegar significa uma perda de poder, o que é um erro profissional. Por exemplo, profissionalmente é um erro enorme, Porque se você for uma pessoa imprescindível naquilo que você faz, jamais você vai ser promovido, Então, é uma coisa extremamente complicada. Se você consegue fazer com que a equipe trabalhe, que ela dê resultado, você vai provavelmente ter uma ascensão profissional muito maior do que aquela pessoa que acumula tudo para si, e não vai conseguir tantos resultados, provavelmente. E se você analisar os principais empresários de Santa Catarina, aqueles que deram certo, que fizeram suas empresas ficarem grandes, vou arriscar uns nomes, mas executivos de grandes empresas, o Zanoni, o Vicente Donini, o Décio, você vai ver que essas pessoas são pessoas que souberam escolher pessoas e delegar coisas àquelas pessoas para elas fazerem os negócios deles crescerem. Olha, eu vou usar um exemplo doméstico, As mulheres têm esse problema, mas que a mulher chega em casa, ela acaba tendo que chega do trabalho, acaba sobrando a comida para ela fazer, a roupa para ela lavar,
a lista de compras para ela comprar ou mandar comprar, a louça para ela lavar também. Então, isso passa por uma educação. Por exemplo, chegou em casa e começa a educar a família, né? Então, bota o filho para lavar roupa, bota o outro para isso, bota o outro para aquilo. É impressionante a capacidade que a mulher tem de organizar e gerenciar o seu tempo. Porque além de cuidar da casa, de cuidar da sua atividade profissional, de cuidar de todas as coisas que o homem cuida, ela também cuida muito mais da sua aparência. Como é que uma mulher consegue conciliar o tempo de uma forma tão extraordinária e o homem não consegue? A mulher diz muito mais não do que o homem. Se você fizer um levantamento, a mulher diz muito mais não do que o homem. E a mulher diz não, assim, não, eu não vou fazer isso porque hoje eu tenho um compromisso. Este é o meu horário de, né? Você vai fazer isso para mim porque eu não vou fazer. E ela até te direciona para aquilo dali de um outro jeito. Tá? Mas isso é até uma necessidade, porque por outro lado, antropologicamente, socialmente, a mulher ela se sente responsável, se sente inclusive culpada por certas coisas que estão no dia a dia de uma família, por exemplo. O consumo, a maior parte do consumo é direcionado pelas mulheres. A roupa, a comida, os cosméticos, o remédio, tá? A maior parte dessas coisas são direcionadas pelas mulheres. Se você reparar, a educação dos filhos, a escolha, às vezes conjunta, mas muito direcionada por ela, da escola, né, da forma de educar, tá? Todas essas coisas são direcionadas para a mulher. E ela se sente muito responsável e muito culpada de não estar próxima. Então, a mulher ela tem essa necessidade e tem muito mais angústia de tempo que o homem. É que hoje nós temos tantas atividades que parece que o tempo caminha mais rápido. Só que esse é o tempo da minha vida. Vá no interior para ver se o tempo não continua com uma impressão de que parece que o tempo não passa. Claro, o tempo não passa porque o cara fica ali o dia inteiro sentado. Agora tem muita gente aqui em Florianópolis que para ele o tempo também não passa. Por quê? Porque ele fica sentado. Ele fica vendo, meu Deus, como o meu amigo está indo bem na vida. E eu como sou um cara azarado. Só que o amigo se levanta, faz, realiza, organiza seu tempo, organiza sua vida. Ele o que faz? Fica olhando o amigo fazer isso. E o que você propõe com este livro, Serra? A proposta é que as pessoas começam a refletir sobre o seu tempo e começar a tentar ver o que elas priorizam. Se é fortuna, se é poder, se é realização, se é segurança. O que elas... E quando elas pensam nisso, elas estão pensando em dinheiro de certa forma, e isso acaba por influenciar o planejamento pessoal e o planejamento profissional. Então a ideia é refletir sobre isso e daí ir mais longe. Tá? Então, nesse livro nós usamos muitas pesquisas estrangeiras. Então nós estamos fazendo pesquisas nacionais agora. Temos um grupo de pesquisadores que estão liderando eu, o Jurandir Céu Macedo e o Maurício Fernandes Pereira, e que a ideia dessas pesquisas é entender como as pessoas interpretam dinheiro, como as pessoas interpretam visão de futuro, se visão de futuro e agir sobre essa visão realmente traz benefício financeiro e benefício pessoal para as pessoas. Então nós vamos estar pesquisando pessoas de classe média, de classe mais baixa, pessoas de sucesso, para então compor, né, um conjunto de informações que leve a novos livros. Tem um amigo que é um velho boêmio, que ele costuma dizer que só há 3 coisas absolutas nessa vida: a matemática, a música e a poesia. O resto, tudo é relativo, a começar pela filosofia. E o tempo, é relativo ou é absoluto? Ele é tudo. Então, se você pensar, o tempo é poesia, né? Por exemplo, ai que saudades que eu tinha da aurora da minha vida, da minha infância querida. É tempo passado, é saudosismo. Se você pensar que o dia tem 24 horas e cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, tá? O tempo é matemática porque você vai medir produtividade com o tempo, você vai medir décimos e centésimos de segundos para ver quem chegou primeiro. Tá? E se você pensar música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e daí por diante, né? Você tem músicas e músicas que falam de tempo e da relação com o tempo. Né? Se o trem não chegar, né? E daí vai, né? Então o tempo é tudo. E o tempo também é filosofia. O tempo não
vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. No próximo bloco você confere o quadro Capacitando para o Sucesso e o destaque do agronegócio da semana. Já voltamos.